Irmãos, a paz do Senhor, estou aqui, conforme prometido, gravando esse vídeo um pouco atrasado e não deu para fazer o resumo como eu queria, mas o que eu vou falar aqui resume bem o conhecimento do que você precisa ter para ser aprovado no curso de atributos de Deus, tá certo? Então eu tentei pegar aí os melhores pontos, os pontos mais relevantes. Alguns tive que passar por cima mesmo, outros não vou comentar muito, mas que o Senhor venha te abençoar profundamente, tá bom? Então nós estudamos durante o decorrer do ano, não é? Nós estudamos aproximadamente aí 15 pontos, não é isso? 15. Começamos com a solidão de Deus, os decretos de Deus, que foi com o pastor Cleiton. Nós também fizemos, eu acredito, uma sabatina em cima desse assunto. A onisciência de Deus, a presciência de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, a santidade, o poder de Deus, a sua fidelidade, a bondade, a paciência, a graça de Deus, 14 a misericórdia de Deus, 15 o amor de Deus, a ira de Deus eu não dei e contemplando a Deus também não dei. Então nós conseguimos dar até o amor de Deus. A ira de Deus eu resolvi não dar. Tinha tempo para a gente dar, a gente tinha uma aula ainda, mas eu resolvi finalizar esse próximo domingo agora, da prova, né? Porque a ira de Deus, ela já foi comentada em alguns pontos aqui, desde o início, né? A gente vem falando sobre a ira de Deus, que tem a ver também com a sua justiça, tá certo? Mas vamos lá, sem demora, a solidão de Deus, a solidão de Deus, a solidão de Deus. Primeiro ponto aí para que você possa entender. O que o autor quis dizer quando ele fala da solidão de Deus? Deus é único em sua existência, diferente de tudo que o ser humano pode imaginar. Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz: que é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. O autor, com certeza, ao colocar Deus como um Deus supremo, né? Um Deus, quando ele fala assim, a solidão de Deus, ele está dizendo que Deus, ele é um ser unicamente separado. Deus é separado de todas as coisas e de tudo. Deus é diferente de tudo que você possa imaginar ou de tudo que você já viu. É um Deus solitário porque tudo que faz não pede conselho, ele não existe adversário para ele, não tem concorrente, não tem ninguém que lhe dê conselhos. Por isso o autor chama de o Deus, a solidão de Deus, ou Deus solitário, né? Que na verdade não é que Deus seja solitário, porque é bem verdade que ele nem precisa de mim nem de você, não precisa de ser humano nenhum, não precisa de terra, de natureza, de nada disso. Ele é pleno nele mesmo. Mas o autor coloca como Deus solitário, né? A solidão de Deus é porque ele sempre fez, sempre fará tudo independente de qualquer coisa, qualquer pessoa. Ele é um Deus supremo, um Deus sábio, um Deus que executa o Todo-Poderoso. Deus nunca necessitou de nada, nem de ninguém, mesmo assim decide criar o universo, criar todas as coisas. O homem, ao ser criado, o homem, ao ser feito por Deus,
ele não acrescentou nada em relação a Deus. Aliás, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: ele não muda, Deus não muda, né? Pelo que a sua glória essencialmente não pode ser aumentada e nem pode ser diminuída. Então não há nada no ser humano, o ser humano que foi criado, que possa acrescentar a Deus ou diminuir a Deus. Então é isso que o autor quis dizer quando ele dá o título A Solidão de Deus, que Deus é único na existência do seu ser, que as suas decisões são unicamente dele, não há adversário, não há concorrente, não há conselheiro, ele faz tudo sozinho, aliás, ele fez e faz tudo sozinho, ele criou todas as coisas, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da ética, é a fonte de todas as coisas. Aliás, o autor do Evangelho diz: sem ele nada podemos fazer, tá certo? Então, a solidão de Deus é basicamente isso aí. Os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? Deus determinou todas as coisas de uma só vez. Atos capítulo 15, versículo 18 diz: conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Então, Deus não está no presente momento criando coisas, né? O decreto de Deus, ele determinou todas as coisas de uma só vez. Para mim e para você, as coisas acontecem sucessivamente, mas para Deus não. Para Deus é como se tudo já tivesse acontecido, porque Ele já determinou todas as coisas, tá certo? Ele já decretou todas as coisas. Por isso, Atos 15, 18 diz: conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Os decretos são a decisão de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia chama também o decreto de Deus de eterno propósito. Efésios capítulo 3, versículo 11. A Bíblia também chama decretos de Deus de determinado conselho e presciência de Deus. Atos 2, 23. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, a Bíblia chama também de mistério da sua vontade. E em Romanos capítulo 8, versículo 29, lemos que ele também nos predestinou. É uma outra palavra usada também para decreto de Deus. Ele predestinou todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, é chamado também do seu beneplácito. Os decretos de Deus são denominados seu conselho, para significar que são consumadamente sábios. Então, quando se fala que é o seu conselho, resumidamente está se falando que é cheio de sabedoria. São chamados sua vontade, para mostrar que ele não estava sob nenhum domínio, sob nenhuma influência, mas Deus sempre agiu de acordo com seu beneplácito, ou seja, a sua livre e poderosa vontade. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente a pessoa vai ser caprichosa e irrazoável. Mas nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada com a vontade. E por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade. Ou seja, a sabedoria, porque foi determinado
por ele mesmo, ou a sua determinação, consequentemente, é a sua sabedoria em ação. Leia Efésios capítulo 1, versículo 11. Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo, ou seja, entregue à sua própria direção descontrolada. Antes, Deus fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende desde o seu início e até o fim. Vemos, por exemplo, algumas das propriedades dos decretos divinos. Em primeiro lugar, os decretos divinos são eternos. Supor que sequer um só decreto de Deus foi ditado dentro do tempo, do nosso tempo, por exemplo, é supor que ocorreu algum novo acontecimento, surgiu algum evento imprevisto ou alguma combinação imprevista de circunstância que induziu o Altíssimo a idealizar uma nova resolução. Isto favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e que ele vai ficando mais sábio conforme o tempo avança. O que seria com certeza uma blasfêmia. Ninguém que creia que o entendimento divino é infinito, abrangendo o passado, o presente e o futuro, jamais vai admitir a errônea doutrina de decretos temporais. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por volições humanas. Ele o predisse, ou seja, ele predeterminou todas as coisas em inúmeros casos. E a profecia não é nada menos do que a manifestação da sua presciência eterna. Isaías mesmo foi muito usado por Deus com relação às profecias. Quem revelou a Isaías? Deus. E como é que Deus sabe? Porque ele predeterminou todas as coisas. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Sim, e foi então que a graça foi dada a cada um. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Tá certo? Então, em primeiro lugar, é que os decretos de Deus são eternos. Foi determinado na eternidade. Segundo lugar, é que os decretos de Deus são sábios. A sabedoria é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para serem cumpridos. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que lhes pertence esta característica. Eles se nos revelam por sua execução, e toda evidência de sabedoria nas obras de Deus é prova de sabedoria do plano segundo o qual eles são realizados. Como declara o próprio salmista no Salmo 104, versículo 24, que diz: O Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte dos decretos de Deus, da sua sabedoria, mas devemos proceder aqui como fazemos em outros casos, e julgar o todo pela amostra, o desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina que teve a oportunidade de examinar, será naturalmente levado a crer que as outras partes são de igual modo também admiráveis, mesmo sem saber como funciona ou como foram
criados. Da mesma maneira, devemos persuadir as nossas mentes quanto às obras de Deus quando nos invadem as dúvidas e repelir as objeções acaso sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e do que é sábio. Quando alcançarmos, meus irmãos, os limites do finito e contemplarmos os misteriosos domínios do infinito, vamos exclamar, com certeza, igual Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Então, em segundo lugar, os decretos de Deus são cheios de sabedoria. Em terceiro lugar, os decretos de Deus são livres. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo e lhes ensinasse sabedoria e lhes fizesse notório o caminho da ciência? Isaías capítulo 40, versículo 13 ao 14. Deus estava sozinho quando elaborou seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Ele era livre para decretar ou não, e para decretar uma coisa e não a outra. É preciso atribuir esta liberdade àquele que é supremo, àquele que é independente e àquele que é soberano e que é aquele que tudo executa. Então, em terceiro lugar, os decretos de Deus são livres. E em quarto e último lugar, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Sua execução não depende de qualquer condição que se pode ou não cumprir. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, decretou também todos os meios para que se chegassem a este fim. Aquele que decretou a salvação dos seus eleitos também decretou a fé neles. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É o que diz Isaías, capítulo 46, versículo 10. Mas não poderia ser assim. Se o seu conselho dependesse, por exemplo, de uma condição que não pudesse ser cumprida, no entanto, Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Um outro decreto de Deus é a onisciência de Deus. Berkhoff define onisciência como aquela perfeição divina por meio da qual ele, em uma maneira completamente singular, conhece-se a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato simplíssimo e eterno. Deus não precisa adquirir conhecimentos. Sua sabedoria, ela não é resultado da observação, de consultas ou de estudos. Deus não faz esforço para saber. O saber com o homem é alcançado por árduos esforços. Com o homem, a vida toda é uma escola. Deus não precisa. Ele é a própria sabedoria. Deus não aumenta em sabedoria. Ele não sabe nada mais agora do que há séculos passados. Seu entendimento é infinito por toda a eternidade. Ele sempre teve sabedoria, perfeita em todas as coisas. Deus não precisa matricular-se na universidade dos seres humanos. Não existe dias de aulas para Deus. Outra coisa, Deus sabe todas as coisas, mas de forma natural. A onisciência pertence à própria natureza de Deus. A sua sabedoria, o seu saber, a sua onisciência é natural dele mesmo. A onisciência pertence à sua própria natureza. E é uma das suas, suas perfeições pessoais. O teólogo Calvino, reformador, ele definiu a onisciência como aquele atributo pelo qual Deus se conhece a si mesmo
e a todas as outras coisas em um simples ato eterno. O saber de Deus é direito sem intermediários. Leia Romanos capítulo 1, versículo 34. A presciência de Deus. O emprego da palavra presciência sempre está relacionada a pessoas e nunca a ações ou a fé destas pessoas. Existia um grupo de pessoas chamados os socinianos. Fausto Socino nos mostra que mesmo no nascimento de uma reforma que proclamou a soberania absoluta de Deus, já havia nesse tempo as sementes que hoje se tornaram grandes árvores na igreja, que proclamou e que proclama hoje um Deus limitado, incapaz, frustrado, enfim, totalmente humano. William James, em 1842 e 1910. Ele era um grande defensor dessa ideia, de que o homem é radicalmente livre e que Deus é um Deus finito, fazendo o melhor possível para erradicar o mal do mundo, mas sem obter sucesso nenhum. Ou seja, Deus queria consertar o mundo, mas nunca conseguiu consertar o mundo. Nunca obteve sucesso. Segundo William James, Deus não conhece o futuro. É lógico que tal teoria ela veio florescer principalmente, essa teoria dos socinianos veio florescer no meio dos teólogos liberais. Negar a Deus as perfeições da sua presciência e da imutabilidade é representá-lo como um ser desapontado e infeliz, que é frequentemente colocado em xeque e derrotado por suas criaturas. Mas quem pode realmente crer que na presença do homem, o grande e soberano Deus, o Senhor Jeová, deva permanecer sentado, questionando, por exemplo, o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer agora? Eita, fui pego de surpresa. Já imaginou Deus sendo pego de surpresa? Não é isso? O arminianismo, se negasse a presença de Deus, eles ficariam sem defesa ante a grande lógica e firme fundamento do calvinismo, pois a presciência de Deus implica incerteza, e certeza implica, com certeza, em predestinação. Falando através do profeta Isaías, o Senhor disse o seguinte: que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 10. Também no Salmo 139, versículo 2 diz: de longe, entendes o meu pensamento. Em Atos 15, versículo 8 diz: e Deus que conhece os corações. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Queridos irmãos, sendo Deus dominador de todas as ações dos homens,
ou seja, os meios, e também preciso em suas determinações, ou seja, os fins, não seria ele o autor do mal e do pecado? Entenderam aí? Se Deus criou os fins, ele tinha que criar os meios. E se ele criou os meios e criou os fins, a gente pode perguntar, Deus é o autor do mal? Foi Deus que criou o mal? Não é isso? E esse é um dilema de quem crê na Bíblia. E não é um dilema somente dos calvinistas. Deus criou o mal? A Bíblia relata que Deus não faz mal. Que Deus não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é bom. Aliás, quando ele cria todas as coisas, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Deus não faz mal, Deus não tenta ninguém. Agora, o fato dele ter criado o mal, não é? Se ele criou o mal, meus irmãos, ele criou com um grande propósito, tá certo? Com certeza. A relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são verdades na Bíblia que nós chamamos de antinomia. Ou seja, o que são antinomia? Antinomia são duas verdades, porém verdades muitas vezes opostas. A Bíblia está recheada, cheias de antinomia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, os fins e os meios. E logo de imediato a gente pensa, então Deus criou o mal? Então podemos dizer, Deus decretou o mal? Deus decretou o mal? E aí eu digo a você o seguinte, se Deus decretou o mal, então Deus seria um Deus mau. Só que a Bíblia nos diz que ele não faz mal, ele só faz o bem. E aí, como conciliar duas verdades que são opostas? Uma que Deus criou todas as coisas e a outra que diz que Deus não faz mal, que diz que Deus não tenta ninguém. São duas verdades, porém opostas. Você entende? Não, eu também não entendo. É o que a Bíblia chama de antinomia, ok? A supremacia de Deus. A visão de um Deus em nosso tempo, ou seja, em nossa atualidade, está completamente deturpada. Foi Deus quem criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Hoje, os homens estão criando Deus segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Um Deus que os homens estão criando é um Deus infestado de caracteres humanos. O autor A.W. Pink inicia a supremacia de Deus, narrando a refutação que o reformador Lutero fez a Erasmo de Roterdã, dizendo que as ideias de Erasmo de Roterdã sobre Deus eram ideias demasiadamente humanas. As pessoas não entenderam ainda que o mover de Deus é segundo os princípios estabelecidos e não segundo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não podemos achar que os planos de Deus são como os nossos, sempre sujeitos a variações de mudanças. Os planos de Deus, meus irmãos, não mudam. Por quê? Porque os seus planos são imutáveis, os seus planos são eternos, determinados, e todos, um a um, pode ter certeza, vai se cumprir. Declaram abertamente as pessoas que, sejam qual for o poder que Deus possui, ele terá que ser restringido. Ou seja, muita gente diz assim,
Não, mas Deus respeita as leis que ele criou. Meu amigo, Deus determinou as leis, mas ele não está subjugado às leis que ele criou. Tá certo? Quando Deus cria as leis, ele cria para mim e para você, para o mundo, para a natureza. Ele não, ele está acima da lei, tá bom? As pessoas também declaram, né, que Deus tem que ser restringido, né, para que ele, esse Deus, não venha invadir o livre arbítrio humano e reduz Deus a uma máquina. E observamos que pensamentos como esses, tais quais pensam algumas correntes doutrinárias, ferem, com certeza, princípios elementares da fé cristã. E o principal deles é exatamente os atributos de Deus, em especial no que se refere à sua soberania e supremacia sobre tudo e sobre todos. Qual a diferença de livre-arbítrio e livre agência? Livre-arbítrio já diz tudo. É você decidir sem nenhuma influência. Ou seja, você não é inclinado a nenhuma influência, porque o teu arbítrio é livre. Os únicos que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Eva. Aí você pergunta, Silvestre, eu decido sobre a cor de um carro, sobre o que eu vou comprar, o que eu vou vestir. Isso aí não é livre-arbítrio. As pessoas confundem. Isso aí se chama livre agência. Ou seja, você pode decidir sobre várias coisas. Mas, por exemplo, você nunca conseguirá deixar de pecar. Por quê? Porque dentro de você existe uma coisa chamada carne que te inclina, que te influencia para que você venha a pecar. Por isso que hoje o ser humano, todo ele, ou melhor, desde o ventre de sua mãe, ele com certeza não tem o livre arbítrio, ok? Os idólatras do lado de fora da cristandade fazem deuses de madeira, é isso, e de pedra, enquanto que os milhões de idólatras que existem dentro do cristianismo fabricam um Deus extraído de suas mentes carnais. Na realidade, esses pseudos crentes que estão no meio de nós não passam de ateus, pois não existe alternativa, meus irmãos, não existe alternativa possível de se acreditar, senão de um Deus que é absolutamente supremo, ou não existe nenhum Deus. Ou Deus é supremo ou não existe Deus. Um Deus que não é supremo, um Deus que não é soberano, um Deus que não faz a sua vontade, então não é Deus. Não existe Deus então. Ok? Um Deus cuja vontade é impedida, por exemplo, Deus quer salvar, mas ele não consegue salvar. Como é que pode isso? O homem é mais poderoso que Deus? A vontade do homem prevaleceu? Como é que Deus quer salvar e não pode? Meu querido, quando Deus quer salvar, quando Ele escolhe, Ele salva. Se não houve salvação, é porque Deus não quis. É porque Deus não escolheu. E não porque Deus foi lá e tentou salvar e não conseguiu. De maneira nenhuma. Tá certo? O Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujos propósitos são derrotados. Nada tem que se lhe permita chamar deidade ou divindade. Longe de ser digno de objeto de culto. Um Deus desse, que não faz o que quer, que é derrotado, que é frustrado, só merece o nosso desprezo. Mas nosso Deus não. Ele é
com certeza, um Deus que tem propósito, um Deus que faz o que quer, e Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. A soberania de Deus. Soberania. Pode-se definir soberania de Deus como o exercício da sua supremacia, tá certo? Nós sabemos que Deus é supremo, que Ele está acima de tudo e de todos. E a soberania é o exercício da supremacia de Deus. Nada pode impedir a vontade de Deus. Assim, sua palavra declara expressamente em Isaías 46:10. E o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. A soberania de Deus é um consolo para os cristãos. Por que a soberania de Deus é um consolo para os cristãos, né? O Senhor Spurgeon, em seu sermão sobre Mateus capítulo 20, versículo 15, ele diz o seguinte: não há atributo mais consolador para os filhos de Deus do que o da soberania de Deus. Ou seja, sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, os filhos de Deus creem que Deus está no controle, que Ele é soberano e que Ele ordenou, inclusive, essas aflições, que Ele dirige de forma soberana e que na sua soberania vai livrar e vai santificar em todas elas. Ou seja, a soberania é um bálsamo para o cristão, principalmente quando o cristão está sofrendo, quando ele está passando por uma luta, ele vai dizer: Deus está no controle. Né? O cristão está lá chorando, mas ele diz: Deus está no controle de todas as coisas. Então a soberania para o cristão é uma maravilha. A responsabilidade humana tem base na santa soberania de Deus. Mas estamos vivendo dias em que até mesmo os mais ortodoxos parecem ter medo de admitir em termos próprios a divindade de Deus. Dizem que acentuar a soberania de Deus vai excluir a responsabilidade do homem, quando na verdade, meus irmãos, a responsabilidade humana vai ter base na soberania, na soberana divina. Vai ter base na soberania de Deus. E desta soberania é o resultado. Tá certo? Então, não pense você que a responsabilidade do homem, né, está em desacordo com a soberania de Deus, de maneira nenhuma. A responsabilidade do homem existe porque Deus soberanamente determinou. Um outro atributo é a imutabilidade de Deus. Imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será para todo sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O que é antropomorfismo? Vem de duas palavras gregas chamada antropos, homem, e morphen, forma. Portanto, o antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós na forma humana ou mesmo em características humanas atribuídas a Ele mesmo. Vemos isto por toda a Bíblia e com razão, não é isso? Vemos isto por toda a palavra de Deus. Apesar de tudo, não podemos ascender onde Deus está, mas Ele pode descender até onde nós estamos. A segunda lei da termodinâmica diz que o universo tudo muda e possui a tendência de deteriorar-se. Não há nada na criação que permaneça para sempre. O oceano perde sua água ao evaporar para as nuvens devido ao aquecimento do Sol. O Sol a todo momento está perdendo a sua massa. O corpo humano
todos os dias está envelhecendo. Nossos pensamentos, desejos e planos oscilam várias vezes por dia. Tudo que é criado não é eterno e por isso está sujeito a mudanças. Deus é o único que não muda, conforme Tiago 1, versículo 17. Diz: Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Este atributo mostra que Deus é perpetuamente o mesmo, o Criador. Não está sujeito a nenhuma mudança em seu ser, em seus atributos, em suas determinações. Vamos ver algumas características do atributo de Deus. Primeiro, Deus é imutável em seus atributos. Todos os atributos de Deus continuam idênticos desde o início, desde a eternidade, idênticos ao que eram antes da criação do mundo. Segunda coisa, Deus é imutável em seu ser e em sua essência. Deus nunca evoluiu, Deus nunca cresceu e nunca melhorou. Tudo o que Ele é hoje sempre foi, sempre será. Como vemos em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz: Eu, o Senhor, não mudo. Sempre que existe uma mudança, ela acontece para pior ou para melhor. Se Deus mudasse para pior, Ele deixaria de ser perfeito. Se Deus mudasse para melhor, isto iria significar que Ele pode melhorar. Sendo assim, Ele não era perfeito, porque precisou melhorar. Qualquer mudança em Deus implicaria em imperfeição agora, ou imperfeição no futuro. Portanto, Deus não tem progresso nem retrocesso algum. É impossível melhoramento ou deterioração em se tratando de Deus. Então Deus é imutável em seus atributos, Deus é imutável em seu ser, em sua essência, e Deus é imutável em sua vontade. Ninguém dissuade Deus em fazer alguma coisa que Ele decide fazer. Se Ele está contra alguém, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isto vai fazer. Jó capítulo 11, versículo 29. Salmo 33:11 diz: O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração são de geração a geração. Provérbios 19:21 diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A imutabilidade de Deus é quem nos mantém vivos. Malaquias 3:6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por causa desse atributo divino é que permanecemos vivos e sem punição que nossos pecados merecem. Continuamos respirando com saúde, porque Deus não muda. Se você fosse Deus, não teria desistido da humanidade? Tanta iniquidade, tanto pecado, tanta ingratidão, tanta desconsideração. Que bom que Deus não muda, né? Porque senão estávamos fritos. Por isso nós não somos consumidos. A santidade de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz: Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz: Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Por que a Bíblia geralmente repete algumas palavras, né? Os anjos disseram Santo, Santo, Santo. Jesus muitas vezes falava em verdade,
vos digo. É porque no português, quando nós queremos dar ênfase a uma palavra, nós colocamos entre parênteses, nós colocamos abreviamos, nós colocamos um traço. Nas línguas, no hebraico não era assim. Quando eles queriam enfatizar, no grego, quando eles queriam enfatizar uma palavra, eles repetiam. Então, quando fala-se santo, 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 está querendo dar uma atenção, uma ênfase à santidade de Deus. Quando se fala assim, Jesus disse, em verdade vos digo, então ele está querendo chamar a atenção, dizendo, olha, o que eu vou dizer agora é de suma importância, então preste atenção. A santidade de Deus, ela tem, pela Bíblia, ela mostra uma grande importância, né, quase que a mesma importância com relação ao próprio amor, né? Porque em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Definição de santidade. De acordo com R.C. Sproul, ele nos dá uma definição. O primeiro significado de santo é que é separado. Ela vem de uma antiga palavra que significa cortar ou separar. Talvez a mais acurada frase signifique um corte acima de alguma coisa. Quando achamos uma vestimenta ou um pedaço de pano, de mercadoria que é proeminente, que é superior, que é de uma excelência, superioridade, nós usamos a expressão um corte acima do resto. Ou seja, quando se fala em santidade, se diz que o crente, o cristão, foi separado e colocado no lugar de honra. Por isso a Bíblia chama assim, foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá certo? O poder de Deus, um outro atributo, o poder de Deus. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual ele pode realizar tudo que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria lhe dirija e tudo que a sua infinita pureza da sua vontade resolve. Ok? Então, outra coisa importante, Salmo 89, versículo 6 diz o seguinte, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Daniel capítulo 4, versículo 35 diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes. Esta realidade foi amplamente descortinada quando Deus se encarna, ou seja, quando Deus vem para a terra. A gente chama na teologia, ele tabernaculou entre os homens, né? Ao leproso, né, ele disse ser limpo, e aquele leproso ficou limpo, Mateus 8,3. Ao que jazia no túmulo, que era Lázaro, né, ele bradou, Lázaro vem para fora, e o defunto saiu. João 11, capítulo 11, versículo 43 e 44. Os ventos tempestuosos e as ondas bravias que afligiam os barcos, né, o barco dos discípulos, né, ele aquietou tudo com uma só palavra, né? A legião de demônios que Jesus encontra, né, com uma só palavra de autoridade, né, ele mandou todos embora, né? O porquê? Porque o poder pertence a Deus e somente a Ele. Um outro atributo é a fidelidade de Deus. A infidelidade, né, é um dos pecados mais proeminentes nesses dias, com raríssimas exceções. Hoje a palavra do homem não vale mais nada, né? Não vale fiança de nada, né, nos negócios deste mundo. No mundo social, a infidelidade conjugal ocorre por todos os lados. Na esfera eclesiástica, nem se fala, né? Pessoas que se comprometiam solenemente com a palavra, em pregar somente a verdade, né? Hoje negam a verdade e ainda atacam a verdade. E como é bom ter um Deus confiável e fiel, né? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Salmo 36, versículo 5 diz, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus
e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Muito acima de toda compreensão finita está a imutável fidelidade de Deus, ou seja, a fidelidade de Deus é acima de todas as coisas, sobremodo elevada, acima de qualquer coisa, né? Deus tem um zelo, um compromisso com a sua palavra, né? Seja no cumprimento das promessas, como também no cumprimento da sua justiça. Ele nunca esquece, nunca falha, nunca vacila e nunca deixa de cumprir a sua palavra. O Senhor se mantém estritamente apegado a cada declaração de promessa ou profecia, né? Cada palavra ele faz valer, cada compromisso de aliança ou também de ameaça. Pode se preparar que ele vai cumprir. Número 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? 1 Coríntios 9 diz: Deus é fiel na preservação do seu povo. Fiel é Deus, pelo qual foi chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus é fiel na disciplina ministrada ao seu povo. Ele não é menos fiel naquilo que retira do que naquilo que ele dá. Não, Deus é fiel em todas as circunstâncias. Deus é fiel quando envia tristeza, como também ele é fiel quando outorga alegria. A fidelidade de Deus é uma verdade que devemos confessar, não somente quando a tranquilidade nos bafeja, mas também quando nos afligimos sob o castigo áspero. Um outro atributo é a bondade de Deus. Tudo que Deus fez e faz é bom. Tudo que provém de Deus, os seus decretos, sua criação, suas leis, suas providências, só pode ser bom. Por quê? Porque está escrito em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quando tinha feito, e esse que era muito bom. A bondade de Deus por todas as pessoas. E a bondade de Deus não se limita ao homem, é exercida em favor de todas as suas criaturas. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, versículo 15 ao 16. E a bondade de Deus também após a transgressão do homem. Que maravilha! Vê-se a bondade de Deus em que, quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, Deus ele não começou de imediato uma dispensação de ira. O homem pecou e Deus irado agora querendo matar o homem. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, O que Deus fez? Deus ele deu oportunidade ao homem, Deus poderia ter privado o homem das coisas, dos alimentos, de tudo, mas Deus não fez isso, O que foi que Deus fez, Ele introduz um regime de natureza mista, Agora o homem ele não só iria plantar e colher, mas ele iria plantar e muitas vezes ele iria colher abrolhos, não iria colher o que ele queria. Não é isso? A mulher agora foi multiplicada as dores de parto, ou seja, Deus não privou o homem de viver, mas Deus ele colocou lá o castigo para que o homem lembrasse que aquele castigo foi por sua desobediência. Porém, é o que Deus fez. Ele foi tão bom que permitiu que o homem, mesmo em pecado, ele possa viver de tal maneira que ele possa ter emoções e aproveitar e até mesmo ser feliz e ter prazer nas coisas. Não é isso? Lucas capítulo 18, versículo 19 diz, Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, esse é Deus. E outro atributo é a paciência de Deus. A paciência de Deus é um aspecto importante do seu amor. Sabemos que Deus é amor, 1 João 4,8. E em 1 Coríntios 13,14, sabemos também que esse amor é paciente. O que a Bíblia diz sobre a paciência de Deus? Deus demorou em castigar o povo desobediente em Israel para manter a honra do seu próprio nome. Isaías 48, versículo 9 diz: Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha exterminar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 diz:
o apóstolo Paulo, né, ele é um exemplo para nós. Por quê? Porque pela longanimidade de Deus, ele deixou de ser, o apóstolo Paulo deixou de ser perseguidor para ser pregador das boas novas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Deus é longânimo quando ele dá tempo para o pecador se arrepender. 1 Pedro 3,20. Né? Deus seria perfeitamente justo se ele castigasse o pecador na hora mesmo. Mas ele escolhe ser paciente. Deus escolheu ser paciente com o homem. A longanimidade de Deus é vista nos dias de Noé, né, dando tempo para que os homens pudessem se arrepender. Se não me engano, mais de 130 anos. Né? 1 Pedro 3,20. A paciência de Deus, meus queridos, também tem limite. Né? Embora muitas pessoas agem como se a paciência de Deus não tivesse limites, a Bíblia mostra que haverá um ponto final na longanimidade do Senhor. Deus colocou um ponto final nos dias de Noé e também o Senhor fechou a porta. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Ou seja, a paciência de Deus vai um dia ter um fim. A graça de Deus, a graça distingue da misericórdia, né? A graça distingue da misericórdia, ou seja, a misericórdia, ela é sobre todas as obras de Deus, sobre todas as pessoas. Salmo 145, versículo 9. Já a graça, ela é a única fonte de bondade de Deus, de salvação, de amor, de revelação, e ela é destinada aos eleitos, ao povo escolhido de Deus. Né? Este atributo do caráter divino, ou seja, a graça, né, foi definida por Abraham Butch em seu proveitoso livro O Reino da Graça. Ele diz o seguinte, que a graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados e indignos. Qual o preço da graça de Deus, Silvestre? A graça não pode ser comprada, meus queridos, nem obtida nem conquistada pela criatura. Se pudesse, ela deixaria de ser graça. Quando dizemos que uma coisa é de graça, queremos dizer que o seu recebedor não tem direito sobre ela, que de maneira nenhuma ela lhe era devida. Chega ali como pura caridade e, a princípio, não solicitada e nem desejada. Anota aí também 3 principais características da graça de Deus. Primeira é que a graça de Deus, ela é eterna. A graça foi planejada antes de ser exercida e fez parte do propósito divino antes de ser infundida, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos. 2 Timóteo 1,19. A segunda coisa, além de a graça ser eterna, é que a graça é livre ou gratuita, pois ninguém a pode comprar, jamais, né? Ninguém pode comprar. Romanos 3,24 diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Uma terceira característica é que essa graça ela é soberana. Por que é soberana? Porque Deus exerce a sua graça, exerce o seu favor a quem Ele quer, a quem lhe apraz, né? Pode olhar que nem todo mundo vai receber a graça de Deus. É porque a pessoa não quis? É porque rejeitou? É porque não quis. Mas por que não quis? Porque Deus não quis. Porque se Deus quisesse, Ele conseguia derramar graça ou salvar quem Ele quer. Ok? Então, Romanos capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte, né? Para que também a graça de Deus reinasse. Se a graça reina, ocupa um trono. E o ocupante do trono, ele é soberano. Daí, né, em Hebreus 4,16 que diz o trono da sua graça. A misericórdia de Deus. Deus deve ser grandemente louvado por esta perfeição do seu caráter. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade ou misericórdia, a mesma coisa, dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. Em que a misericórdia de Deus difere da sua graça? A misericórdia de Deus tem sua origem na bondade divina. O primeiro fruto da bondade de Deus
é a sua generosidade, benignidade, pela qual ele dá liberalmente às suas criaturas como criaturas. Assim deu ele o ser e a vida a todas as coisas. O segundo fruto da bondade de Deus, além o primeiro ser benignidade e generosidade, o segundo fruto da bondade de Deus é a misericórdia, né, que denota a pronta inclinação de Deus para aliviar a miséria das criaturas caídas. Assim, a misericórdia pressupõe pecado, ok? Os anjos eleitos são objeto da graça e não da misericórdia. Primeiro, todavia eles são objetos da livre e soberana graça de Deus. 1 Timóteo 5:21. Porque Deus os elegeu de toda a raça angélica. Segundo, e em consequência da sua eleição, porque foram preservados da apostasia, ou seja, os anjos foram preservados da apostasia. Quando Satanás se rebelou e arrastou consigo um terço das hostes celestiais. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E terceiro, porque que os anjos são objeto da graça e não da misericórdia? É que Cristo tornou-se também a cabeça deles. Colossenses 2:10, 1 Pedro 3:20 diz: meio pelo qual eles permanecem eternamente seguros na santa condição em que foram criados. E quarto motivo, porque a graça, os anjos são destinos da graça de Deus e não da misericórdia, devido à exaltada posição que lhe foi atribuída, viver na presença imediata de Deus, Daniel 7:10, servi-lo constantemente em seu templo celestial, receber dele honrosas missões, Hebreus 1:14. Isso é graça abundante para com eles, ou seja, para com os anjos, mas misericórdia com eles não é. Por quê? Porque eles não pecaram. Os anjos eleitos não pecaram. E a misericórdia só assiste quem está em pecado. Então, por isso que os anjos, eles são agraciados com a graça. Eles são destinados com a graça de Deus e não com a misericórdia. A tríplice distinção da misericórdia. Primeiro, a misericórdia ela é geral, que se estende não somente a todos os homens, crentes e descrentes igualmente, mas também a criação inteira. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. É o que diz Salmo 145, versículo 9. Em Atos 17:25 diz: Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Segundo, há uma misericórdia especial de Deus, exercida para com os filhos dos homens, ajudando-os e socorrendo-os apesar dos seus pecados. Também a estes Deus supre todas as necessidades da vida. Mateus capítulo 5, 45 diz: Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. E terceiro, há uma misericórdia soberana, reservada para os herdeiros da salvação, comunicada a estes por meio de uma aliança através do mediador. Meus lindos e queridos alunos, preste atenção em cada ponto que foi dito aqui, faz a anotação das principais coisas que foram falado, ok? E boa prova, que o Senhor te abençoe aí domingo que vem. Um abraço.